Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forragicultura e Pastagens. E esse é mais um vídeo do nosso quadro Produtor Pergunta e eu Respondo. Se você tem alguma dúvida e quer saber sobre manejo de pastagens, adubação, formação, deixa aqui nos comentários que assim que possível a gente grava um vídeo para responder a sua pergunta. Hoje nós vamos responder a pergunta do Fábio Cardoso. O Fábio quer saber quanto tempo depois do plantio ele pode fazer a adubação dos pastos. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Pessoal, antes da gente falar em adubação de pastagens, é importante dizer para vocês que o primeiro passo para que a adubação seja realmente eficiente é a gente fazer uma análise de solo, porque é só a partir da análise de solo que nós vamos saber o que de fato nós precisamos acrescentar no solo para que haja então um bom desenvolvimento do nosso capim. O adubo de plantio, eu já falei isso para vocês em outros vídeos, é o fósforo. O fósforo deve ser colocado no momento do plantio, junto com a semente ou junto com a muda. Inclusive, você pode misturar o fósforo com a semente desde que você faça essa semeadura no mesmo dia que você fez a mistura. Não pode misturar e deixar para fazer mistura de manhã e vai fazer à tarde, ou mistura à tarde e vai fazer no dia seguinte. Não, tem que ser quase de imediato. Mas lembre-se, só o adubo fosfatado, o super simples, o MAP e o super triplo. Tá? Então não devemos utilizar ureia junto com semente, em hipótese nenhuma, e nem cloreto de potássio. Somente o adubo fosfatado pode ser misturado com a semente e pode entrar em contato com a muda, se você estiver fazendo plantio por muda. Logo após a germinação dessas plantas, quando o seu pasto tiver coberto mais ou menos 70% da área, você pode fazer adubação de cobertura com nitrogênio e com potássio, se a análise de solo acusar a necessidade do potássio. Tá? Mas é importante dizer para vocês que antes desse momento, vocês precisam fazer o controle de plantas daninhas, porque é muito comum, depois que a gente faz o revolvimento do solo, que apareçam, que surjam algumas plantas daninhas. Então, antes de você fazer essa adubação de plantio, que é a adubação que nós vamos fazer do nitrogênio e do potássio, mas em cobertura, porque quem entrou com a semente foi o fósforo, é importante que a gente faça, então, um controle de plantas daninhas. Tá? Para que você então segure essas plantas daninhas e essa adubação que você faz na sequência vai ajudar muito o seu pasto a preencher o solo. Uma outra estratégia também bastante interessante é você fazer uma nova adubação de nitrogênio ou então ainda a primeira após o primeiro pastejo. Lembrando que não precisamos deixar o nosso pasto sementear antes do primeiro pastejo. Se você fez calagem, adubação fosfatada e usou sementes de qualidade, não haverá a menor necessidade de você deixar esse pasto sementear. Então você pode fazer o primeiro pastejo quando a planta atingir a altura de manejo recomendada para ela. Exemplo, se eu fiz um pasto de capim Zuri, ele pode ser pastejado pela primeira vez quando ele atingir a altura de 70 centímetros. Então eu coloco os animais para poder fazer um desponte, para entrar a luz e faça adubação nitrogenada junto com a potássica. Isso vai ajudar muito a induzir o perfilhamento e o pasto, então, ocupar os espaços vazios do solo. Então é muito importante que você tenha uma boa estratégia de formação de pasto, com análise de solo em mãos. A adubação nitrogenada vai ser recomendada de acordo com a intensificação do seu sistema, doses maiores para sistemas mais intensificados e doses menores para sistemas um pouco menos intensivos. Mas é importante vocês saberem que fósforo é adubo de plantio. Quando o seu pasto, quando as plantas germinarem, ocuparem 60%, 70% da área, já pode fazer adubação em cobertura de nitrogênio e potássio, ou então você faz isso depois do primeiro pastejo, lembrando-se sempre de fazer controle de plantas daninhas. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, convido vocês a entrarem no nosso site www.pastofert.com e lá vocês vão encontrar livros da área de forragicultura e pastagens que podem esclarecer muitas coisas para vocês. Lembre-se que o conhecimento é transformador e é o melhor investimento que vocês podem fazer. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.